Qual o significado das 5 pedras de Davi? A Bíblia diz que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele pegou 5 pedras lisas no ribeiro e guardou em seu alforje de pastores, 1 Samuel 17:40. Diante disso, muitas pessoas questionam qual seria o significado das 5 pedras de Davi, principalmente considerando o fato de que ele usou apenas uma pedra. As 5 pedras que Davi pegou no ribeiro tinham um propósito óbvio, seriam usadas em sua funda. Naquela ocasião, Davi levou consigo apenas seu cajado, sua funda e as 5 pedras, que basicamente eram as armas de um pastor, embora a funda também fosse uma arma simples amplamente usada pelos exércitos nos tempos antigos. No entanto, o texto bíblico não oferece uma explicação específica para o porquê de Davi ter escolhido 5 pedras lisas no ribeiro ao enfrentar Golias. Definitivamente a Bíblia não atribui nenhum significado particular às 5 pedras recolhidas por Davi. Supostos significados das 5 pedras de Davi. Apesar do silêncio bíblico a respeito de um suposto significado especial das 5 pedras de Davi, ao longo do tempo, várias interpretações e especulações têm sido sugeridas para explicar esse número. Algumas pessoas, por exemplo, dizem que as 5 pedras representavam diferentes aspectos da relação entre Deus e o homem, como fé, obediência, serviço, oração e a palavra de Deus. Mas, obviamente, não há nenhuma base no texto bíblico para isso. Outras pessoas também falam das 5 pedras que Davi pegou como que simbolizando diferentes sentimentos que Davi supostamente teria sentido naquela ocasião. Os adeptos dessa interpretação não entram num acordo a respeito de quais supostos sentimentos teriam sido estes: medo, ira, ódio, coragem, humildade, perseverança, gratidão, etc. Mas, novamente, esse tipo de interpretação não possui nenhum fundamento bíblico. Há também aqueles que alegam que as 5 pedras simbolizavam a graça de Deus na situação. Já outros especulam que as 5 pedras poderiam representar os 5 livros da Torá, como uma metáfora da fundação da fé judaica derrotando o inimigo. Ambas as interpretações também não podem ser justificadas à luz do texto bíblico. Uma interpretação que tem se popularizado muito é a de que supostamente Davi teria pegado 5 pedras, porque Golias possuía 4 irmãos, tornando um total de 5 gigantes inimigos. Então, a ideia é que Davi estava preparado não apenas para Golias, mas também para outros potenciais desafios. Assim como as interpretações anteriores, esta interpretação não passa de especulação. De fato, em outra parte do texto bíblico fala de outros gigantes que lutavam em favor dos filisteus, e pelo menos um deles parece ter sido irmão de Golias, confrontaram Crônicas 25. Porém, no contexto do embate entre Davi e Golias, nenhum outro gigante é mencionado no texto bíblico. Mais tarde na narrativa bíblica, fica claro que Davi e seus homens ao longo do tempo mataram pelo menos 5 gigantes, mas afirmar que as 5 pedras que Davi pegou no ribeiro tinham a ver com os gigantes adicionais que são mencionados posteriormente, é dizer algo que o texto bíblico não diz. Por último, uma interpretação mais simples e direta sugere que as 5 pedras apenas indicavam uma preparação adicional. Davi estava confiante em Deus e não tinha qualquer dúvida de que pelo poder do Senhor o gigante filisteu cairia naquele dia. Porém, ele não tinha como saber exatamente quantas pedras precisaria usar no combate. Então, Davi teria pegado um punhado de pedras no ribeiro, ocasionalmente 5 pedras, e as guardou em seu alforje, indicando que ele estava confiante e bem preparado. As 5 pedras de Davi não são importantes. As especulações sobre os supostos significados das 5 pedras de Davi mostram como muitas pessoas acabam se baseando em nada e perdendo o foco principal do texto bíblico ao perseguir detalhes secundários sem muita importância. O foco principal do texto bíblico que menciona as 5 pedras de Davi não está na quantidade dessas pedras, e muito menos em um suposto significado obscuro a partir delas. Sabemos, pelo escritor bíblico, que Davi pegou 5 pedras lisas no ribeiro, mas se ele tivesse pegado 3, 6 ou 10 pedras, isso não teria feito qualquer diferença na narrativa bíblica. Nessa parte, o foco do texto bíblico está na manifestação do poder e da glória de Deus através de um improvável adolescente hebreu que derrotou o mais temido guerreiro inimigo usando apenas os instrumentos de um pastor de ovelhas. Inclusive, antes de Davi apanhar as 5 pedras no ribeiro, o rei Saul tentou equipá-lo com sua armadura pessoal e sua espada. Davi nunca havia usado algo parecido, e nem mesmo conseguiu andar.
Então, prontamente ele rejeitou a melhor armadura e espada disponíveis em Israel, afinal eram a armadura e a espada do rei, e apenas escolheu usar seu cajado, sua funda e um punhado de pedras de rio. Davi não estava indo à luta contra o gigante Golias com base na eficiência de suas armas, ou com base em suas próprias habilidades, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Davi rejeitou a armadura e as armas de Saul, e como resultado toda a terra soube que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. 1 Samuel 17:47. O mesmo nome que Golias e os filisteus insultaram, foi a ruína deles. Portanto, se preocupar em achar um suposto significado oculto nas 5 pedras de Davi, é algo sem sentido algum diante de uma passagem bíblica que destaca a glória e a honra do nome de Deus. As 5 pedras de Davi simbolizam os 5 sentidos humanos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Esses sentidos são fundamentais para que possamos viver e interagir com o mundo ao nosso redor. As 5 pedras que Davi pegou no ribeiro tinham um propósito óbvio: seriam usadas em sua funda. Naquela ocasião, Davi levou consigo apenas seu cajado, sua funda e as 5 pedras, que basicamente eram as armas de um pastor. Outras interpretações sugerem que as 5 pedras representavam diferentes aspectos da relação entre Deus e o homem, como fé, obediência, serviço, oração e a palavra de Deus, diferentes sentimentos que Davi teria sentido naquela ocasião, como medo, ira, ódio, coragem, humildade, perseverança, gratidão, etc., a graça de Deus na situação, os 5 livros do Antigo Testamento, ou os 5 gigantes filhos de Raphengate, sendo Golias um deles. No entanto, essas interpretações não têm base no texto bíblico e são apenas especulações. O texto bíblico não oferece uma explicação específica para o porquê de Davi ter escolhido 5 pedras lisas no ribeiro ao enfrentar Golias. Definitivamente a Bíblia não atribui nenhum significado particular às 5 pedras recolhidas por Davi. Talvez Davi tenha escolhido 5 pedras por precaução, caso errasse o alvo ou precisasse enfrentar outros inimigos. Talvez ele tenha escolhido 5 pedras por inspiração divina, sem saber exatamente o motivo. Talvez ele tenha escolhido 5 pedras simplesmente porque era um número conveniente para carregar em seu alforje. Não sabemos ao certo. Porém o que importa é que Deus permite as situações para podermos saber que Ele está convosco e sempre estará, e os que confiam no Senhor são como montes que não se abalam mas permanece para sempre. Amém. Aproveite já e se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, só assim conseguimos levar a mensagens a todos quantos precisam ver e ouvir as boas novas de alegria.